Turma, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo se cuidando, tá? Nós vamos iniciar nossa aula, vamos finalizar essa aula de antihipertensivos. Lembra que a aula está sendo gravada e ela vai ficar disponível na forma de link para depois vocês quiserem rever ou quem não assistiu poder assistir, tá? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, fique à vontade para vocês interromper a aula e fazer essas perguntas, tá bom? Vamos iniciar. Então, turma, na última aula nossa, nós começamos a falar sobre a hipertensão arterial, né, e situações associadas. E aí, quando nós falamos em hipertensão arterial, nós estamos falando de uma doença crônica não transmissível, que até o momento não existe cura, né, para a doença, o que existe é tratamento, e um dos principais objetivos do tratamento é minimizar doenças associadas à hipertensão que pode aparecer, como, por exemplo, a insuficiência renal, e também diminuir a morte ocasionada pela hipertensão arterial, associado a infarto, a AVC, tá? A arritmia. E existe um arsenal de medicamentos, um arsenal de classes farmacológicas que podem ser utilizados para o tratamento da hipertensão arterial. Entre as classes, algumas nós já estudamos, né? Como, por exemplo, o diurético. Mas entre as classes, nós temos os diuréticos, os agentes bloqueadores de adrenoreceptor beta, os agentes bloqueadores de adrenoreceptores alfa, os adrenérgicos de ação central, os inibidores da enzima conversora de angiotensina 1 e os antagonistas de receptores de angiotensina 2, que são os BRAS, os inibidores de renina, os bloqueadores de canais de cálcio e os vasodilatadores. Apesar de eu estar mostrando para vocês uma grande quantidade de classe de fármacos utilizados para tratar a hipertensão arterial, nem todas essas classes, na prática, vai ser usada, porque uns podem ter uns efeitos adversos maiores, mais graves, outros são bem melhores do que outras classes presentes aqui, outros já não pode ser administrado para pacientes de raça afrodescendente. Então, assim, de modo geral, apesar de ter uma grande quantidade de classes, a gente tem algumas principais que são mais utilizadas. Só para vocês compreenderem quais seriam as mais principais. Nós temos os diuréticos, que é bastante utilizado para tratar a hipertensão. Nós temos os agentes bloqueadores de adrenoreceptores beta, os inibidores da ECA e os antagonistas de receptores de angiotensina 2. São as classes mais utilizadas. Ressalto para vocês o que eu já comentei anteriormente em outra aula. O tratamento da hipertensão arterial depende muito também do estágio em que se encontra. Se o indivíduo ele é diagnosticado logo com hipertensão arterial e está no estágio leve, possivelmente o tratamento acontece com um diurético e um beta-bloqueador, tá? Se o diurético não resolver, vai para o beta-bloqueador. Se o beta-bloqueador não resolver, associa-se os dois. Um diurético, que no caso seria o hidroclorotiazida, por exemplo, e o beta-bloqueador, que seria aí o propanolol, o atenolol. E se associando os dois não resolver, aí vai para outras classes com um efeito mais potente. Então, vamos falar um pouco dessas classes em si.
Dentre essas classes que nós vamos comentar agora, nós temos os diuréticos. Lembrando que nós já tivemos uma aula somente de diuréticos, né, de fármacos que agem no sistema renal. Lembrando que os diuréticos são fármacos que têm como objetivo levar o aumento da produção de urina e, consequentemente, se o indivíduo ele produz muita urina, ele tem tendência de ir mais ao banheiro, né? Para levar à eliminação dessa urina produzida. Outro ponto importante, os diuréticos, eles agem nos túbulos renais, retendo nesses túbulos íons, né? Que íons são esses? Sódio, cloreto, com o intuito de facilitar a produção e eliminação de água. Um outro ponto, por que os diuréticos eles são tão bons como agente antipertensivo? Porque eles diminuem o volume de urina, diminui o volume de sangue. Diminuindo o volume de sangue, diminui a resistência vascular periférica e diminui também o débito cardíaco. Por isso que os diuréticos são tão utilizados, são tão importantes, tá? Como eu comentei anteriormente para vocês, os diuréticos, eles são usados no tratamento da primeira escolha para hipertensão, tá? Lembrando que é quase que unânime em algum momento do tratamento antihipertensivo, do tratamento da hipertensão, o paciente usar diurético. O uso do diurético é um tratamento com doses baixas, é seguro, barato e eficaz. Tá? Então, nós temos aí diuréticos que custa, hidroclorotiazida mesmo, dependendo do laboratório, custa R$ 4,00, R$ 6,00, tá? Então, o uso de diurético é muito barato, não precisa de altas doses para fazer efeito. E os diuréticos, eles são importantes porque eles ajudam na prevenção do derrame, impede ou ajuda não ter infarto do miocárdio e também, gente, na insuficiência cardíaca congestiva. Lembrando que a insuficiência cardíaca congestiva é aquela que favorece uma retenção de líquido no coração e, consequentemente, no pulmão, o que não é muito adequado. Lembrando que nós temos 5 classes de diuréticos, né, que são diuréticos tiazídicos, diurético de alça, diurético poupador de potássio, os inibidores da anidrase carbônica e os diuréticos osmóticos. Nesse slide, eu só cito três classes que são as mais comuns utilizadas no tratamento da hipertensão, que é os tiazídicos, que tem como fármaco principal a hidroclorotiazida. Nós temos os diuréticos de alça, que nós temos aí a furosemida como fármaco principal desta classe, e nós temos os diuréticos poupadores de potássio, que é o principal medicamento dessa classe, é a espironolactona. Os diuréticos tiazídicos, todos os diuréticos orais, eles são eficazes no tratamento da hipertensão, mas os tiazídicos têm sido os mais amplamente utilizados, tá? Dentre esses diuréticos por via oral, os tiazídicos são os mais importantes, tanto que existem várias associações de fármacos antihipertensivos associados aí aos diuréticos tiazídicos, tá? Tem aí captopril mais hidroclorotiazida, valsartana, losartana mais hidroclorotiazida, porque é um dos fármacos bastante utilizado e um fármaco que tem um efeito muito importante sobre o sistema renal, levando aí à produção de urina. Lembrando, gente, que algumas associações de fármacos antihipertensivos tem que se tomar muito cuidado nesse contexto, por quê? Porque muitos fármacos podem favorecer a queda da pressão, né? Então, um dos efeitos adversos, principalmente quando a pessoa começa a fazer o uso da medicação e associa, por exemplo, um diurético com um Brasa, um diurético com um IECA, o que é que vai acontecer? Tem a tendência de cair essa pressão. Então, o indivíduo ele sai de um estado de hipertensão para um estado de hipotensão.
Aí tem que ficar regulando, tem que ver se a dosagem é adequada mesmo. Os fármacos mais utilizados dos tiazídicos é a hidroclorotiazida e a clorotiazida, tá? Quais são as ações desses fármacos? Eles reduzem a pressão arterial inicialmente por aumentar a excreção de sódio e água. Aquilo que eu comentei para vocês, os diuréticos, na verdade, praticamente todos os diuréticos, eles bloqueiam a reabsorção de sódio e cloreto, impede essa reabsorção, consequentemente, esses íons ficam presos nos túbulos renais, levando à formação de urina. Como forma muita urina, o indivíduo acaba tendo que eliminar, acaba prendendo água no sistema urinário, diminui o volume de sangue, que diminui aí a pressão arterial. Quais são os principais efeitos adversos dos diuréticos tiazídicos? Eles podem induzir a hipopotassemia, né? Ou seja, o indivíduo ele pode perder potássio, então tem que tomar muito cuidado, porque a tendência do paciente é ter muita cãibra quando se faz o uso da hidroclorotiazida. Um dos pontos importantes que não está aí nos slides, turma, mas é que a hidroclorotiazida ou os fármacos tiazídicos, eles têm uma importante efeito no aumento das gorduras sanguíneas, do triglicerídeo, principalmente. Então, pessoas que já têm triglicerídeo ou colesterol elevado, que fazem o uso de hidroclorotiazida, podem ter um agravamento, pode ter um aumento dessa gordura. Então, tomar muito cuidado, porque pacientes que têm já o aumento de gordura sanguínea pode ter aterosclerose, pode ter risco de infarto. Então, tem que ficar verificando essa situação. Um dos efeitos adversos aí dos diuréticos tiazídicos também é a hiperuricemia, que é o aumento de ácido úrico, tá? Então, pacientes que já têm gota, né? Pacientes que têm doenças inflamatórias das articulações, artrite, reumatoide, artrose, tem a tendência, quando fazer o uso do tiazídico, agravar, aumentar um pouco dessas doenças articulares. E o indivíduo ele pode ter hipomagnesemia, que é a diminuição do magnésio. Lembrando que o magnésio é uma importante substância que é catalisadora de algumas enzimas, é cofator de algumas enzimas. Então, é importante que essa perda de magnésio não seja tão acentuada. Diurético de alça. Dentro do diurético de alça, nós temos aí os principais fármacos, que é a furosemida e o ácido etacrínico. Lembrando que o diurético de alça, eles também podem ser chamados diuréticos potentes. O próprio nome já refere-se ao que o próprio nome já refere que é a principal classe que mais produz urina, né, esse diurético de alça ou diurético potente. Eles agem, gente, na alça ascendente de Henle, tá? Então, age na alça de Henle. Consequentemente, isso leva a um grande aumento na produção de urina. Se produz muita urina, o indivíduo vai mais vezes ao banheiro eliminar essa urina. Consequentemente, eles estão perdendo líquido, então diminui aí a resistência vascular periférica e diminui também a hipertensão arterial, porque diminui o débito cardíaco. Também, em relação ao diurético de alça, a furosemida ela pode ser utilizada por via intravenosa. É muito comum os pacientes, quando estão em crise hipertensiva, administrarem captopril sublingual e administrar furosemida na veia, tá? Administrada pela via intravenosa. E aí tem a tendência de diminuir essa... tem a tendência de diminuir a pressão arterial. Tem que tomar cuidado, porque os diuréticos de alça eles podem aumentar o conteúdo de cálcio, então pode levar a uma excreção de cálcio aumentada. O problema de levar uma excreção de cálcio, aumentar essa excreção de cálcio, gente, é devido à probabilidade de formar cálculos renais, né?
porque se elimina, se prende demais cálcio nos túbulos renais, esse cálcio ele pode começar a calcificar e levar a cálculos renais. Os diuréticos poupadores de potássio, tá? O próprio nome já está dizendo, diurético poupador de potássio. Esses diuréticos, eles têm tendência a não, como posso dizer para vocês, a não eliminar potássio na urina. Então, o indivíduo ele não perde potássio, o que, por um lado, dependendo da situação ou da condição do paciente, isso é muito importante. Por exemplo, pacientes ou indivíduos que são atletas, que praticam atividade física e têm hipertensão. É interessante que eles utilizem os diuréticos poupadores de potássio. Por quê? Porque o diurético poupador de potássio, ele não leva à perda de potássio, então fica na quantidade teoricamente normal. E aí evita, por exemplo, cãibra, o indivíduo apresentar cãibra. O diurético poupador de potássio, em alguns livros, em algumas literaturas, vocês podem encontrar como também diuréticos bloqueadores da aldosterona, como a espirulactona, tá? Então, em alguns livros, vocês podem ver essa outra classe, diuréticos bloqueadores da aldosterona. Qual o objetivo aí desse diurético poupador de potássio? Eles agem principalmente no túbulo, no ducto coletor. Eles inibem o transporte de sódio. Inibindo o transporte de sódio, esse sódio fica preso dentro dos túbulos, produzindo mais urina, pronto para levar à eliminação dessa urina. Dentre os fármacos diuréticos poupadores de potássio, nós temos aí a milorida, o triantereno e a espirulactona, sendo que a espirulactona é uma das mais conhecidas, usadas dessa classe. E pelo próprio nome da classe, ele reduz a perda de potássio. Essa classe, gente, ela também tem um ponto muito importante em alguns pacientes. O que é que acontece? Tem alguns pacientes que eles têm insuficiência cardíaca, tá? Pacientes que têm insuficiência cardíaca têm que utilizar um medicamento chamado digoxina. A digoxina é um medicamento que aumenta as contrações cardíacas. Ou seja, o paciente tem insuficiência cardíaca, o coração está fraco, o coração não bate adequadamente, tá? Quando se utiliza a digoxina, a digoxina fortalece essa musculatura, levando a um aumento dos batimentos, o que melhora a condição do paciente. Contudo, muitas vezes o paciente, quando tem insuficiência cardíaca congestiva, ele também tem acúmulo de líquido, ou no pulmão ou no coração. E aí precisa se fazer o uso de diurético. Nesse caso, um dos diuréticos recomendados é que seja um poupador de potássio, porque se der, por exemplo, uma hidroclorotiazida para o paciente, que é um diurético de alça, mas que leva à perda de potássio, o indivíduo ele vai diminuir o potássio na corrente sanguínea e vai aumentar a potência da digoxina. Então, o paciente sai de uma insuficiência cardíaca congestiva para uma arritmia, porque o potássio ajuda a controlar a contração do músculo cardíaco. Por isso que pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva, que fazem o uso de digoxina, precisa ir tomar um diurético poupador de potássio ou evitar a perda de potássio da corrente sanguínea. Quero fazer alguma pergunta, turma, até o momento? Não, professor, a minha vontade é só de chorar, viu? Por quê? Por que você está com vontade de chorar? Porque primeiro eu não tô vendo um senhor e mais estando na prova.
Calma, não chore não. Em breve a gente está se encontrando. Com fé em Deus, só temos mais uma semana. Deixa eu ver quantos dias de aula online para a gente retornar. Vai dar tudo certo. Vai, nós só temos só mais uma semana de aula online, com fé em Deus, porque dia 1º, que é 1º de maio, é feriado. Então não vai ter aula. Aí dia 8 tem aula, e com fé em Deus, dia 12, que é o último dia do decreto, não vai prorrogar mais esse decreto e a gente retorna, com fé em Deus. Então vamos agora para os agentes bloqueadores de receptores beta, tá? O que é que acontece com esse agente bloqueador de adrenoreceptores beta? Na verdade, esse termo, ele é um termo mais científico, mas popularmente nós conhecemos esses fármacos como beta-bloqueador, ou bloqueadores beta, que são os mais comuns também aí dentro do uso de medicamentos para pressão alta, que é o propanolol, metoprolol, atenolol. Então, de modo geral, vamos tentar relembrar o porquê que esses fármacos eles são importantes. Lembra que na nossa primeira aula sobre fármacos antipertensivos, eu comentei para vocês o seguinte, que nós temos dois sistemas que regulam a pressão arterial. Que sistemas são esses? É o sistema renina-angiotensina-aldosterona e os baroreceptores, que é o sistema simpático. O objetivo dos agentes bloqueadores de adrenoreceptores beta é justamente impedir ou bloquear o sistema simpático, diminuindo a descarga de adrenalina e impedindo com que ocorra a vasoconstrição, impedindo com que ocorra o aumento da resistência vascular periférica, diminuindo o débito cardíaco, consequentemente isso leva a uma diminuição do sistema nervoso autônomo simpático, o que leva também a uma diminuição da pressão arterial. Então, os agentes bloqueadores de adrenoreceptores beta, ou mais conhecido como beta-bloqueadores, é recomendado como tratamento de primeira escolha para hipertensão quando está presente uma doença concomitante. Lembrando, turma, que comentei hoje, comentei na aula anterior. Quando nós falamos em tratamento de escolha para pressão arterial, geralmente existe duas classes iniciais para tratar a pressão alta. São os diuréticos. Se não resolver, beta-bloqueador, que é essa classe que eu estou explicando agora. Se não resolver, associa-se os dois. Se não resolver, e aí vai para outras classes mais potentes. Contudo, muitas vezes os pacientes não têm essa sequência de tratamento, porque como eles já chegam e é diagnosticado com hipertensão no estágio já bem mais grave, não tem como iniciar o tratamento com beta-bloqueador ou com diurético, tem que ir para mais potente. Então, os beta-bloqueadores mais comuns utilizados, propanolol, metoprolol e atenolol. Lembrando, turma, que eu já comentei com vocês outras vezes, em outras aulas, que, por exemplo, o propanolol, ele é uma droga antipertensiva, mas pode ser utilizado para outras condições, como, por exemplo, para ansiedade, né, pessoas que são muito ansiosas, o propanolol, ele tem um efeito um pouco ansiolítico, ele pode ser, tanto que às vezes é utilizado para pacientes, para indivíduos antes de fazer teste de carro para dirigir, né, para tirar habilitação, antes de apresentar seminário. O propanolol também ele é considerado uma droga anti-amor, que eu já tinha até comentado para vocês em outra disciplina, tá? O propanolol pode ser utilizado também para as tremedeiras finas da ponta do dedo. Então, ele tem outras aplicações. Um dos grandes problemas do propanolol ou dos beta-bloqueadores é porque, principalmente em idosos, o uso de beta-bloqueadores podem favorecer com que os pacientes, principalmente homens, tenham dificuldade na ereção. Já é relatado bastante específico, que muitos idosos
deixe de utilizar medicação antipertensiva quando se tem propanolol no meio, porque eles percebem que quando eles começam a utilizar esse fármaco, eles têm dificuldade de ereção. E aí eles têm tendência a ter uma preferência pela vida sexual ativa do que regular a pressão alta, né? E aí eles acabam deixando de tomar o propanolol porque leva literalmente a essa disfunção aí, essa dificuldade na ereção. É tanto que não é recomendado o uso de propanolol em pacientes idosos que têm vida sexual ativa, porque senão eles podem não ter adesão ao tratamento. Quais são as ações dos agentes beta-bloqueadores? Eles diminuem o débito cardíaco, né? Lembrando, gente, que pressão arterial. O que é pressão arterial? É uma variável proporcional entre o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Então, se por acaso a gente toma um medicamento e esse medicamento diminui o débito cardíaco, ou diminui a resistência vascular periférica, ou diminui os dois ao mesmo tempo, diminui também a pressão arterial. Além disso, os beta-bloqueadores diminuem o efluxo simpático do sistema nervoso autônomo, ou seja, diminui a liberação de adrenalina. Se diminui a liberação de adrenalina, vai ter menos vasoconstrição, vai ter menos débito cardíaco, ou seja, os batimentos vão ser menores. Então, isso também diminui a pressão arterial. Um dos pontos, assim, que também é bastante importante os beta-bloqueadores é porque eles inibem a liberação de renina dos rins. Não sei se vocês recordam, mas a renina é uma enzima que ela é responsável pela conversão do angiotensinogênio para a angiotensina 1. E essa angiotensina 1 ela vai ser convertida em angiotensina 2, que vai produzir aldosterona. E a aldosterona é uma das substâncias responsáveis pela reabsorção de sódio e de água. E aí, essa reabsorção de sódio e de água eleva o volume de sangue, que eleva a resistência vascular periférica, que eleva o débito cardíaco e que eleva a pressão arterial. Então, é muito importante o uso dessa medicação, porque, de modo geral, vai favorecer com que ocorra a diminuição da pressão alta, gente, por vários mecanismos. Quais são os efeitos adversos aí dos beta-bloqueadores? Alguns eu já comentei para vocês, que é o exemplo aí da dificuldade na ereção por pacientes idosos, tá? Mas pode levar também a bradicardia, fadiga, letalgia, e a pessoa literalmente fica. É muito comum as pessoas que utilizam beta-bloqueador ficar mais sonolenta, ficar mais dispersa, tá? O indivíduo ele pode ter insônia e também alucinações. Turma, eu vou dar uma olhada bem aqui, que eu vou botar um outro slide, porque não está aparecendo as imagens que era para aparecer. Só um momento.
Então, turma, como eu estava falando para vocês do beta-bloqueadores, né? Aí eu vou mostrar agora uma imagem que ela é muito importante aqui. Observa só, de modo geral, como é que os beta-bloqueadores eles vão agir, tá? Então, os beta-bloqueadores, né? Chamado também bloqueadores de adrenoreceptores beta, eles agem diminuindo a ação da adrenalina sobre o receptor beta 1 no coração, como também levam à diminuição da produção de renina, tá? Primeiro, vamos na parte da diminuição da ativação de adrenoreceptores beta 1 no coração. Se vocês observarem, quando tem essa diminuição da ativação dos receptores beta 1 no coração, consequentemente tem uma diminuição do débito cardíaco. Vale a pena comentar de novo com vocês o que é pressão arterial. Pressão arterial é uma variável entre o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Qualquer situação que diminua o débito cardíaco ou diminua a resistência vascular periférica, a gente tem diminuição da pressão arterial. Nesse caso aí, os beta-bloqueadores, inicialmente por bloquear os receptores beta 1 no coração, diminui a ação da adrenalina e diminui assim o débito cardíaco, diminuindo a pressão arterial. Um mecanismo indireto dos beta-bloqueadores é a diminuição da liberação de renina. Lembrando que a renina é uma enzima que a função dela é converter o angiotensinogênio, que é uma proteína produzida pelo fígado, em angiotensina 1. E não tendo a angiotensina 1, não vai ter angiotensina 2. Se não tem essa angiotensina 2, o que é que vai acontecer? Vai diminuir a resistência vascular periférica. Diminuindo a resistência vascular periférica, nós temos também diminuição da pressão arterial. Além disso, se tem menos angiotensina 2, diminui também a liberação pela córtex adrenal da aldosterona. Se diminui a aldosterona, vai diminuir a retenção de sódio e água. Se diminui a retenção de sódio e água, vai diminuir o volume de sangue. Se diminui o volume de sangue, diminui o débito cardíaco, pois o coração não vai precisar bombear tanto por não ter uma grande quantidade de líquido. Diminuindo o débito cardíaco, nós temos a diminuição da pressão arterial. Olha o tanto que é importante essa classe de medicamento. Olha como é que ela age por vários mecanismos, tá? Tanto da diminuição do débito, como da diminuição da resistência vascular periférica. Outra classe de medicamentos que é utilizados para o tratamento da hipertensão arterial, gente, são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, tá? Essa classe, ela também é muito comum, é uma classe bastante utilizada e também ela tem uma especificidade, um efeito bastante adequado, tá? Então, inibidores da ECA, também pode ser chamado de IECA, são recomendados quando os fármacos de primeira escolha estão contraindicados ou são ineficazes. Lembrando, quais são os fármacos de primeira escolha? Nós temos aí os beta-bloqueadores, que foi o que eu comentei anteriormente, e nós temos também os diuréticos. Esses são os fármacos de primeira escolha para o tratamento da hipertensão. Se não resolver com esses fármacos, aí que eu vou para outras classes. Dentro dos IECA, os principais fármacos são o enalapril, o captopril e o lisonopril. O mais utilizado, sem dúvida, que é conhecido, acredito que por todos, é o captopril. Qual é o mecanismo de ação? Ou como é que esses fármacos eles agem, né?
Os IECA, gente, eles agem os IECA, eles agem diminuindo a pressão, reduzindo a resistência vascular periférica, sem aumentar o débito, a frequência e a contratilidade cardíaca. Esses fármacos, né, os IECA, eles bloqueiam a enzima conversora de angiotensina, que hidrolisa a angiotensina 1 no famoso, né, e no potente vasoconstritor angiotensina 2. Essa classe aqui, gente, dos IECAs, ela já age daquele mecanismo lá do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O que é que acontece? Lembra que a renina, que é a enzima, ela converte o angiotensinogênio em angiotensina 1 e a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2. Quem que converte a 1 na 2, nessa angiotensina 2? É uma enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina 1. Qual o problema de se ter aí a angiotensina 2? Porque a angiotensina 2 ela é um potente vasoconstritor, ou seja, tem capacidade de levar a uma resistência vascular periférica e isso pode aumentar a pressão arterial. E se bloqueia a enzima ECA, deixa de ter angiotensina 2. Se não tem angiotensina 2, não vai ter resistência vascular periférica. Se não tem resistência vascular periférica, não tem aumento da pressão arterial. Contudo, essas classes de fármacos, né, dos IECA, eles podem ter pode ter alguns efeitos adversos. Um dos efeitos adversos mais comuns para os inibidores da ECA, gente, são a tosse seca, tá? Que é muito conhecida aí como tosse de cachorro. Sem dúvida, é o principal efeito adverso dessa classe, é muito incômodo. Muitos pacientes deixam de continuar tomando o medicamento quando começa a apresentar essa tosse seca. E é recomendado, se o paciente ele tiver essa tosse seca, literalmente fazer a troca da classe farmacológica, porque isso é um fator para adesão ao tratamento. E a tosse, gente, seca, ela é muito incômoda, principalmente se o indivíduo passar o dia todo tossindo, quando chega à noite, ele está com a região torácica cansada, ele fica fadigado. Então é importante observar esse efeito adverso aí dos inibidores da ECA, principalmente do captopril. Outro efeito adverso é o exantema, que é algumas manchas, algumas pintinhas, como se fosse de picada de muriçoca, de mosquito na pele. O indivíduo pode ter febre, alteração do paladar, pode ter hipotensão, né? Então, o indivíduo ele pode sair do quadro de hipertensão para hipotensão. Na verdade, a hipotensão, gente, é um efeito adverso comum praticamente para todas as classes farmacológicas. Tem a tendência de o indivíduo ter hipotensão. E também hiperpotassemia, que é o aumento do potássio. Nessa imagem, nós temos uma explicação para os inibidores da ECA. Como nós podemos observar, né, gente? Olha só. Qual é o objetivo da renina, da enzima renina, que é produzida nos rins? A renina, o objetivo dela é converter uma proteína, tá? Que é produzida principalmente no fígado, que é o angiotensinogênio, em angiotensina 1. Essa é a função da renina. E a angiotensina 1,
ela é convertida em angiotensina 2. Mas quem que converte a 1 na 2? É a enzima conversora de angiotensina 1, que é a ECA. Qual é o objetivo aí, de modo geral? O que é a angiotensina 2 ela faz? A angiotensina 2 ela é um potente vasoconstritor, e isso leva a uma resistência vascular periférica e leva a um aumento da pressão arterial. Quando nós pensamos nesse contexto aí dos inibidores da ECA, nós temos aí os fármacos que bloqueiam a enzima ECA, que é o captopril, lisinopril, enalapril. O que que acontece quando se bloqueia esta enzima? Bloqueando a ECA, não vai ter angiotensina 2. Se não tiver angiotensina 2, vai ter uma diminuição da estimulação do sistema nervoso simpático. Então, se diminui o sistema nervoso simpático, gente, diminui a liberação de adrenalina. Se diminui a adrenalina, não tem vasoconstrição e, consequentemente, não tem resistência vascular periférica. Se diminui a liberação de adrenalina, não tem aumento do débito cardíaco. E se não tem aumento do débito cardíaco, tem diminuição da pressão arterial. Além disso, diminuindo a angiotensina 2, diminui também a liberação de aldosterona, produção de aldosterona. Se diminui a produção de aldosterona, diminui a retenção de sódio e água pelos rins. Não tendo reabsorção de sódio e nem de água pelo sistema renal, diminui o volume de sangue. Se diminui o volume de sangue, diminui a resistência vascular periférica e diminui também o débito cardíaco, diminuindo assim a pressão arterial. Outro ponto é a diminuição uma outra situação importante é que aumenta a vasodilatação do músculo liso vascular, em outras palavras, a diminuição da angiotensina 2 aumenta a vasodilatação, e um dos motivos de aumentar essa vasodilatação é também porque se produz um composto, uma substância aí que é a bradicinina, né? A bradicinina, ela é um potente vasodilatador. Diante de toda essa situação que eu mostrei para vocês, nós temos aí a diminuição da pressão arterial. Observa que os inibidores da ECA são fármacos também bastante potentes por causa dos mecanismos intrínsecos associados ao seu mecanismo de ação. Eu gosto muito de comentar que vários fármacos eles têm o mecanismo de ação direta e o mecanismo de ação indireto. Quando eu falo mecanismo de ação direta, é aquele principal, mas além dele, tem os complementares que são os indiretos. Como, por exemplo, os inibidores da ECA, apesar de estar inibindo a enzima conversora de angiotensina, também diminui aí o sistema nervoso simpático, que aí diminui a liberação de adrenalina. Então, de modo geral, os inibidores da ECA têm um efeito potente porque age por vários mecanismos de ação. A próxima classe nossa, gente, de estudo, nós temos aqui os antagonistas de receptores de angiotensina 2, tá? Esses fármacos. Só um momento. Turma, só pegar aqui uma água, só um momento.
Então, turma, uma outra classe de fármacos utilizados, uma outra classe de fármacos utilizados para o tratamento da hipertensão arterial são os antagonistas de receptores de angiotensina 2. Eles são mais conhecidos, esses fármacos, essa classe, desculpa, como BRAS, tá? BRAS. Ou que no caso seria bloqueadores de receptores de angiotensina 2. A primeira coisa que nós temos que compreender nesse sentido é o que seria a angiotensina 2. A angiotensina 2 é uma substância, como eu comentei já anteriormente, é uma substância que tem um efeito vasoconstritor. Então, se ela tem um efeito vasoconstritor, ela vai deixar os vasos sanguíneos, teoricamente, mais fechados, mais rígidos, mais resistentes. Se fica mais resistente, aumenta a resistência vascular periférica. Uma outra situação é que a angiotensina 2, gente, ela tem a capacidade de levar à produção de aldosterona. Produzindo aldosterona, tem reabsorção de sódio e água pelo sistema renal. E isso vai facilitar o processo de aumento da pressão arterial, porque aumenta o volume de sangue, aumentando o volume de sangue, aumenta o débito cardíaco. Aumentando o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Por isso que essa classe de fármacos também são bastante importantes. Os BRAs, eles são alternativas aos inibidores da ECA, ou seja, quando os IECA não são recomendados ou não têm eficácia, ou devido aos efeitos adversos não pode ser utilizado pelo paciente, aí se utiliza, por exemplo, um BRAS. Como é que esses fármacos eles vão agir? Eles agem principalmente bloqueando os receptores da angiotensina 2, que são os receptores AT1 ou AT2, ou bloqueando ambos os receptores. Esses receptores são bastante encontrados no nosso organismo, nos vasos sanguíneos, no endotélio da musculatura lisa do vaso, sobre a suprarrenal. Quais são os principais fármacos que são bloqueadores dos receptores de angiotensina 2? Nós temos aí a losartana, valsartana, termisartana, ibesartana, candazertana, né, os tanas da vida. Hoje, um dos mais usados é o valsartana, tá? Mas o losartana também ainda é muito prescrito. Usos terapêuticos dos BRAs. É usado tanto para hipertensão arterial, como também para insuficiência cardíaca. Efeitos adversos que o indivíduo pode ter: tontura, cefaleia, eritema, tá? Esse eritema, gente, é vermelhidão da pele, tá? E pode ser usado principalmente devido a uma vasodilatação intensa que aconteceu. Outra classe de fármacos usados na hipertensão arterial, gente, são os bloqueadores de canais de cálcio. Vamos entender rapidamente o que são esses bloqueadores de canais de cálcio. Primeiro, a gente tem que recapitular lá aquela parte que envolve o aspecto fisiológico da pressão arterial. Lembra que pressão arterial é uma variável entre o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. O que é que acontece? Toda vez que o indivíduo ele tem contratilidade do músculo, aumenta a frequência cardíaca, significa o quê? Significa que o coração está aumentando os batimentos cardíacos,
pode estar tendo uma resistência vascular periférica, pode estar tendo uma vasoconstrição, e para que ocorra, gente, o processo de contratilidade, para que ocorra o processo de contração do vaso, é necessária a presença de cálcio, tá? O cálcio é um íon responsável pela contratilidade muscular. Então, quando se fala bloqueadores dos canais de cálcio, significa o quê? Que esses fármacos vão impedir a entrada de cálcio na célula, diminuindo assim a probabilidade de contração. Se diminui a contração, diminui a resistência vascular, diminui o débito cardíaco, e se diminui a resistência e o débito cardíaco, também vai diminuir a pressão arterial. Mas esses fármacos, eles são mais utilizados principalmente quando o paciente ele tem a pressão alta associada a algum problema cardíaco, como uma arritmia, uma angina, tá? Os bloqueadores de canais de cálcio, eles são recomendados quando os fármacos de primeira escolha estão contraindicados, são ineficazes. Lembrando que quando a gente fala fármacos de primeira escolha, nós estamos falando dos beta-bloqueadores e também estamos falando dos diuréticos. Então, quando esses não resolverem, pode-se indicar um bloqueador do canal de cálcio. São efetivos em pacientes com angina e diabetes e são divididos em 3 classes, né? Que são esses que vocês podem observar, que é de acordo com a estrutura química deles, os grupos farmacológicos, que é a difenilalquilaminas, que dentre o fármaco desta classe nós temos o verapamil, a benzodiazepina, que é o diltiazem, e as dihidropiridinas, que tem a nifedipina, lodipino, felodipino, iradipino, nicardipino e nisodipino. Todos esses fármacos aí, gente, os mais conhecidos, sem dúvida, os mais utilizados é o alodipino, nifedipino, são bloqueadores dos canais de cálcio. Quais são os usos terapêuticos dos bloqueadores de canais de cálcio? Apresenta um efeito natriurético intrínseco. Quando a gente fala efeito natriurético, gente, é a capacidade do medicamento em ajudar a eliminar sódio na urina. E aí isso é bom no caso dos bloqueadores de canais de cálcio. Por quê? Se ele ajuda a eliminar sódio na urina, significa que ajuda a eliminar também água. E eliminando água, o que é que vai acontecer? Diminui o volume de sangue. Diminuindo o volume de sangue, diminui a resistência vascular periférica, diminui o débito cardíaco e diminui a pressão arterial. E por ter essa característica de ser natriurético, não precisa estar associar esses fármacos a um diurético, porque eles por si só já ajudam a eliminar e produzir urina. São úteis no tratamento de pacientes hipertensos que apresentam quadro de asma, diabetes, angina e doença vascular periférica. Então, lembrando que eu já até comentei na aula anterior para vocês, toda vez que vai fazer a escolha do medicamento, tem que se pensar nas doenças concomitantes que o paciente tem, para saber qual o melhor medicamento que pode ser utilizado, tanto para hipertensão, que também não vai agravar outra doença. Efeitos colaterais. O indivíduo pode ter constipação, isso aqui é bem claro. Por que o indivíduo ele pode ter constipação? Porque é um bloqueador do canal de cálcio. Bloqueando a entrada de cálcio, vai diminuir as contrações intestinais, diminui o peristaltismo, então tem tendência do indivíduo ter constipação. O indivíduo ele pode ter vertigem, cefaleia, fadiga e hipotensão. Turma, vamos botar o outro slide aqui, só um momento.
Turma, outra classe de medicamentos utilizado para hipertensão arterial são o que nós chamamos de agentes bloqueadores de adrenoreceptores alfa. O que são esses agentes bloqueadores de adrenoreceptores alfa? São fármacos que já bloqueiam os receptores alfa. Geralmente, esses receptores alfa, eles são encontrados principalmente na região da musculatura lisa, como, por exemplo, do vaso sanguíneo, tá? Classes de agente bloqueadores de adrenoreceptores alfa, nós temos aí os medicamentos prazosina, doxazosina e terazosina. Possivelmente, na prática do dia a dia, né, vocês quase não escutam falar, não ouvem falar sobre esses fármacos utilizados para hipertensão arterial. Por quê? Existem fármacos mais eficazes e com menos efeitos adversos do que esses. Esses agentes bloqueadores de adrenoreceptores alfa, ou alfa-bloqueadores, ou bloqueadores alfa, eles são mais utilizados para, como posso dizer para vocês, eles são utilizados para outras condições, como, por exemplo, para hiperplasia benigna prostática, tá? Que é quando ocorre o aumento da próstata, e aí, aumentando a próstata, vai ter uma contração, uma compressão que ocorre uma compressão que vai ocorrer na uretra e vai ter uma dificuldade na eliminação de urina. Quando se toma, por exemplo, esses bloqueadores alfa, esses bloqueadores eles têm a tendência de relaxar essa musculatura da próstata e aí facilita a eliminação de urina. Contudo, pensando nesse contexto aí dos adrenoreceptores alfa, eles diminuem a resistência vascular periférica e reduzem a pressão arterial por relaxar os músculos lisos de artérias e veias, como eu comentei para vocês. Esses fármacos causam mudanças mínimas no débito cardíaco, no fluxo sanguíneo renal e na velocidade de filtração glomerular. Outros fármacos que podem ser utilizados para pressão, para hipertensão arterial, gente, são os adrenérgicos de ação central. Esses fármacos aqui, os de adrenérgico de ação central, vocês vão ver muito na prática clínica, principalmente para mulheres gestantes. São fármacos de escolha para mulheres gestantes, tá? Como, por exemplo, metildopa e clonidina. O que são esses adrenérgicos de ação central? Esses fármacos, eles reduzem a descarga simpática dos centros vasopressoros no tronco encefálico, permitindo que este centro conserve ou até mesmo aumente a sensibilidade ao controle pelos baroreceptores. O que seria isso, de modo geral? Esses fármacos, como metildopa e clonidina, eles agem no sistema nervoso central, impedindo a liberação excessiva de adrenalina, noradrenalina. Diminuindo essa descarga, né, de adrenalina, vai ter menos contração, miocárdia, vai ter menos resistência vascular periférica e tudo isso vai facilitar na diminuição da pressão arterial. E aí é importante a ação o uso desses fármacos em mulheres gestantes porque o efeito é mais central, não tem ações tão periféricas, e aí diminui a probabilidade de efeitos adversos. Os IECAs nós já conversamos, os BRAS também nós já conversamos. Uma outra classe, turma, são os inibidores de renina, e aí é muito importante nós entendermos por que inibidores de renina, como, por exemplo, aí o alisquireno, porque a renina é um fármaco, porque a renina é uma enzima, e essa enzima ela vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. E a angiotensina 1 vai ser convertida pelo ECA em angiotensina 2. Lembrando que a angiotensina 2 é um potente vasoconstritor. Nesse caso dos inibidores de renina, gente, nós estamos bloqueando o início da cascata da produção do vasoconstritor angiotensina 2. Então, se tem, por exemplo, um inibidor da renina, um exemplo aí é o alisquireno, ele inibe já bem no início a conversão, né, dessa substância vasoconstritora.
Contudo, esse fármaco ele é contraindicado durante a gestação. Bloqueador de canais de cálcio nós conversamos. E nós temos aqui os vasos dilatadores, né? Gente, os vasos dilatadores, como o próprio nome está dizendo, a tendência deles é favorecer a vasodilatação, né, do vaso sanguíneo. E aí, como eu posso dizer, teoricamente, esses vasodilatadores, eles não são utilizados no dia a dia. Eles são mais utilizados a nível hospitalar, é mais utilizado em crises hipertensivas, tá? Porque eles têm a capacidade de favorecer o aumento da vasodilatação. E essa vasodilatação pode levar à queda da pressão muito brusca. Então tem que tomar muito cuidado. Então, os vasodilatadores, eles produzem relaxamento do músculo liso vascular, o que diminui a resistência e, dessa forma, a pressão arterial, tá? Contudo, estes fármacos produzem estimulação reflexa do coração, resultando em aumento da contratilidade miocárdica, da frequência cardíaca e do consumo de oxigênio. O que seria isso? Como tem uma vasodilatação muito intensa, cai demais a pressão arterial. E isso leva a uma estimulação do coração em ter aumentar o débito cardíaco com o intuito de favorecer a circulação desse sangue. E isso leva, gente, a um consumo de oxigênio muito grande. Então, paciente que já tiver isquemia do miocárdio, então tem que tomar muito cuidado no uso de vasodilatadores. Como tem uma queda brusca da pressão arterial, aumenta também a concentração plasmática de renina. Então, lá na frente, ele pode ter um efeito rebote, tá? Então, o vasodilatador cai a pressão, diminui a pressão, contudo, lá na frente pode levar a um aumento dessa pressão, por causa desse processo. Os vasodilatadores, eles podem ser classificados em arteriais, ou seja, vai agir sobre as artérias, como também tem os vasodilatadores mistos, que agem tanto em artéria como veias, tá? Ou venosos. Os vasodilatadores arteriais, nós temos aí a hidralazina, o minoxidil e o diazópatro. Já os arteriais venosos, nós temos o nitroprusiato de sódio. Ambos, aliás, esses fármacos todos vão favorecer a vasodilatação, ou da artéria e das veias ao mesmo tempo. Turma, dessa maneira que eu comentei para vocês, nós encerramos a nossa aula de antipertensivos, tá? Nesse contexto, nós, teoricamente, nós encerramos o terceiro conteúdo da nossa disciplina, que vocês viram anti-inflamatórios, diuréticos e antipertensivos, tá? Quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Turma, sendo assim, eu vou encerrar a nossa aula de hoje, tá? Para eu não ter que entrar em um novo conteúdo, eu vou deixar na nossa próxima aula, que vai ser dia 8, para a gente falar sobre esse conteúdo de, possivelmente, um novo conteúdo, fármaco dos sistemas digestórios, tá bom?